O Evangelho de Mateus apresenta Jesus como o cumprimento de todas as expectativas e esperanças messiânicas. Mateus conta a história, claro, mas como não conta tudo, nem todos os detalhes, ele se preocupa em estruturar cuidadosamente suas narrativas para revelar Jesus como cumpridor de profecias específicas, sempre inspirado pelo Espírito Santo. Portanto, o autor mostra muito em seu evangelho citações com alusões ao Antigo Testamento, e introduzindo muitas delas com a fórmula para que se cumprisse. Vamos conversar mais a respeito do Evangelho de Mateus nessa mensagem que aguardo sua curtida logo depois da vinheta. Olá, Pastor Ricardo na área, graça, paz e alegria. Esta é a segunda mensagem de 3 que nós temos para conversar a respeito do Evangelho de Mateus. E isto é conversa porque você pode participar. Você pode fazer isso através do espaço de comentários. Registre lá o seu testemunho, as suas observações a respeito desta mensagem, suas perguntas, e assim que o Senhor permitir, vou responder. E podemos então conversar mais e crescer na direção da vontade do Senhor, fazendo um aprofundamento nesse estudo devocional que nós estamos fazendo a respeito dos livros da Bíblia, e nesta mensagem em especial, a respeito do Evangelho de Mateus. Vamos pensar um pouco a respeito da atividade do Espírito Santo apresentada no Evangelho de Mateus. Ela fica evidente em cada fase do Evangelho e, principalmente, claro, em cada fase do ministério, da vida de Jesus. Ele foi concebido pelo Espírito Santo. Nós vemos isso logo no começo do Evangelho. Antes de começar o seu ministério público para valer, Jesus é levado pelo Espírito para ser tentado no deserto pelo inimigo e confirmar ali, mais uma vez, a questão da sua posição messiânica, do seu chamado diante de Deus. Pelo poder do Espírito Santo, Jesus pôde curar, Deus o habilitou para a capacidade de curar de maneira maravilhosa e acontecendo muitas vezes. Ele pôde expulsar demônios, isso fazia parte também da atividade do Espírito Santo na vida de Jesus. E nós também fazemos essas coisas quando buscamos a vontade do Senhor pela direção do Espírito Santo. Jesus também faz uma observação no Evangelho, no capítulo 7, versículos 21 e 23, no Evangelho de Mateus. Jesus se preocupa em dizer que não adianta nada fazer grandes obras e coisas maravilhosas, ser tido como um carismático que apresenta as coisas de acordo com a direção, como se fosse do Espírito, profetizando, fazendo coisas maravilhosas e no fim não ter isso mudando a sua própria vida. Na hora de colocar em prática aquilo que o Senhor ensina, as pessoas não fazem exatamente, apenas executam obras maravilhosas. É necessário que o Espírito Santo, que direciona as pessoas a realizarem prodígios, maravilhas e sinais, também possa tocar o coração da pessoa para que ela mude na presença do Senhor e possa viver de acordo com a vontade de Deus e testemunhar que realmente vive nessa direção, vive com o fruto do Espírito em sua vida. As obras que são feitas através do Espírito, elas podem acontecer, é fato, mas mais do que simplesmente agir, realizando proezas, maravilhas, prodígios e sinais, é necessário que comece em nossa vida uma mudança na direção da vontade do Senhor, e aí então a obra é completa. O Espírito Santo também é encontrado no final do Evangelho de Mateus, na grande comissão, quando é dito que é para ir e anunciar e batizar, discipular as pessoas e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o Evangelho de Mateus apresenta muitas coisas referentes à atuação do Espírito Santo a partir da vida de Jesus e de como Jesus mesmo deixa claro que essas coisas vão acontecer na caminhada cristã através daqueles que seguem a sua vontade, mas também transformados, não apenas realizando prodígios, mas transformados pelo Espírito para viver de acordo com a vontade do Senhor. O Evangelho de Mateus então apresenta Jesus como o Messias prometido no Antigo Testamento. Ele é
é mostrado como a confirmação das profecias que foram apresentadas naqueles textos que eram tidos como sagrados pelos judeus. Ele era a manifestação daquela expectativa, do que o povo esperava. Ele era o próprio Messias prometido através daquelas profecias, através de tudo o que os profetas falaram e fizeram. No Evangelho, Jesus também faz a alusão a si próprio como Filho do Homem. Isso mostra a intimidade com Deus, mostra a ligação com Deus, mostra o seu caráter messiânico, mostra que ele tinha ligação direta com o Pai sem necessidade de intermediário, Santo dos Santos, o véu e essa coisa toda. Mas ser filho do homem, que mostra essa proximidade, o fato também falar que é filho do homem, aponta na direção da humanidade, aponta para aquela ideia de que Jesus é plenamente homem e é plenamente Deus. Ele tem o cumprimento daquilo que Deus realmente tinha como o plano desde o começo, o Verbo encarnado. Ele mostra essa realidade para a humanidade. Filho do homem, então, nesse contexto, aponta tanto para a divindade de Jesus, como para a questão da humanidade, de que ele realmente é ser humano. Essas informações que muitas vezes caminham na direção de uma devocional, mas parecem mais técnicas a respeito dos textos bíblicos, neste caso a respeito do Evangelho de Mateus, elas são importantes para que nós possamos aprofundar a nossa devocional diária, para aquele momento que nós fazemos a leitura da Bíblia e buscamos o entendimento de acordo com as coisas do Senhor, com a vontade do Senhor. E são também muito importantes para que possamos avançar no estudo bíblico, para ter mais conhecimento, mais informações, quem sabe poder conversar com pessoas que gostam dessas coisas mais técnicas e que às vezes tentam chamar atenção para o que algumas pessoas tentam dizer que são contradições. Quando nós estudamos mais, o Espírito Santo nos fortalece no entendimento e podemos então conversar a respeito dessas coisas, mostrando que não é exatamente uma contradição, como muitas vezes as pessoas acreditam. E aqui no canal do Ministério Compartilhando, nós nos preocupamos com essa questão da devocional, queremos ter experiência com o Senhor, ter momentos de busca e de entendimento da vontade do Senhor, e também nessa questão do estudo bíblico, para que possamos aprofundar no entendimento da própria Bíblia como um todo, e melhorar, inclusive, as nossas devocionais. Então, se você ainda não fez a inscrição aqui no canal do Ministério Compartilhando, faça a sua inscrição e ative as notificações para receber sempre as informações de novas mensagens. E aí, quando você interage com o canal, dá o seu like, faz o seu comentário, faz a sua inscrição no canal, isso faz movimentar o canal na plataforma e ele pode ser mais recomendado porque as pessoas estão interagindo com esse conteúdo. E pode ser que mais pessoas tenham acesso a essas mensagens e possamos conversar com mais pessoas a respeito das coisas do Senhor, para que possamos aprofundar no estudo bíblico e aprofundar nas coisas do Senhor. Mateus, ele apresenta Jesus como o Senhor e como o mestre daquele grupo que está iniciando agora o trabalho, aquele que estava como mistério, a igreja, não a construção, não uma denominação necessariamente, mas o corpo de Cristo. Nós podemos nos reunir em construções, nós podemos nos reunir em denominações, mas quando o Evangelho fala de igreja, quando nós pensamos a partir do ponto de vista da Bíblia sobre igreja, nós não estamos pensando nessas coisas, nós estamos pensando no corpo de Cristo realmente. Aquele que busca a vontade do Senhor, está ligado ao Senhor, buscando cada vez mais o entendimento e agindo para a edificação desse corpo, manifestando dons e talentos. Jesus é o Senhor dessa igreja, dessa nova comunidade que está nascendo a partir desse momento, diante da negativa dos judeus, já que se sabia que esse seria o caminho, eles não aceitariam. Jesus veio para os que eram seus, nos diz o Evangelho de João, mas quando os seus não o recebem, ele deu a todos o poder de serem feitos filhos de Deus. E esses que são corpo de Cristo, esses que são a igreja do Senhor, que estão buscando as coisas de acordo com o entendimento que Jesus apresentou, precisam começar a viver as coisas como se estivessem no reino de Deus desde já. Nós experimentamos essa contradição do agora já, vivemos de acordo com a vontade do Senhor e buscando o reino, mas ainda não chegamos à totalidade disso, ainda temos tantas coisas a conviver na sociedade e tudo mais. Nós
nós já vivemos, então, desde já, essa busca pelo reino, e vivemos como cidadãos do reino, deixando de lado as práticas que são contrárias à vontade do Senhor, e indo na direção do desejo do Senhor, daquilo que o Senhor tem como melhor para nós. Esse Evangelho de Mateus, ele pode ter servido como um manual de ensino para essa igreja que estava nascendo. Ele tinha um objetivo, apresentar Jesus como o cumprimento das promessas que os judeus aguardavam, mas o texto foi sendo usado mais e mais para além, inclusive, dessa ideia talvez original. E aí essa grande comissão lá no final do texto mostra que ele tem a preocupação com ensinar e continuar levando esse ensinamento à frente. Ele quer mostrar as coisas que o Senhor apresentou e ensinou e incentivar as pessoas a continuarem levando essa mensagem à frente, vivendo de acordo com a vontade do Senhor e anunciando, ensinando, trocando experiências, sempre buscando mais conhecimento a respeito das coisas do Senhor. Quando nós caminhamos na execução da obra, nós testemunhamos o que o Senhor tem feito em nossa vida e podemos apresentar a outras tantas pessoas mais coisas a respeito da vontade do Senhor, do Evangelho, da realidade de salvação, para que as pessoas possam se arrepender de seus erros e possam desfrutar do perdão que há no Senhor através de Jesus. Nessas coisas que nós focamos quando falamos a respeito do reino, quando nós falamos a respeito das coisas do Senhor, nós precisamos observar, e quando nós ouvimos bastante também a respeito do Evangelho e das coisas do Senhor, nós precisamos olhar para aquilo que nós mesmos vivemos e que está de acordo com a vontade do Senhor, para que possamos, fortalecidos, seguir na direção do que já estamos fazendo, de acordo com o que quer o Senhor, e também observar aquilo que nós não estamos vivendo de acordo com a vontade do Senhor, para que possamos alterar, para que o Espírito Santo possa mudar em nós aquilo que não está de acordo com a vontade do Senhor. Muitas vezes nós falamos do erro e da punição em relação ao outro, mas a trave que está no nosso olho tem que ser tirada também. Não adianta simplesmente falar do cisco que está no olho do outro. E quando nós temos contato com a mensagem do Senhor, nós já temos uma bagagem de vida, nós já temos uma experiência. E nós corremos o risco de misturar as experiências, já que nós ainda estamos vivendo em sociedade, nós corremos o risco de misturar as experiências. Na verdade, nós temos que abandonar aquilo que é contrário à vontade do Senhor e seguir na direção do que realmente o Senhor nos orienta. Não pode colocar o tecido novo em pano velho, né? O vinho novo para o odre novo. É necessário que nós deixemos de lado aquilo que não está de acordo com a vontade do Senhor e sigamos na direção daquilo que o Senhor nos orienta, nos chama a viver de acordo com a sua vontade. Não é para ficar misturando as coisas, é para deixar de lado o que está errado e seguir na direção da vontade do Senhor. Nós vemos no Evangelho que Jesus cura, que Jesus faz o anúncio da salvação e da mensagem, do alento, daquela questão de confortar os aflitos. Ele é o próprio anúncio, ele é a própria manifestação desse anúncio, ele é o ponto máximo desse anúncio. Ele abençoa. Jesus também faz coisas maravilhosas, e o Evangelho se preocupa em dar esses detalhes para que nós possamos entender que Jesus é tudo o que nós precisamos. Tudo o que nós realmente precisamos, nós encontramos no Senhor. E aí, quando nós vamos fazer algo, nós devemos fazer em nome do Senhor. Quando o Senhor te diz que vai fazer algo na sua vida, creia, Ele vai fazer na sua vida algo. Não importa que pareça impossível ou que pareça que não vai acontecer, creia que o Senhor vai fazer. E se o Senhor mandar você fazer alguma coisa, como Ele fez com os discípulos, dizendo, dai a eles o que comer, naquela questão da multiplicação dos pães, vai e faça, porque o Senhor vai fazer na sua vida e através da sua vida. Será o próprio Senhor agindo. Ele cria o impossível se for necessário. Ele faz o impossível se for importante para que o nome do Senhor seja exaltado, conhecido e glorificado. E se o Senhor chamar você a fazer, vai e faça, porque o Senhor vai agir em você e através de você. E o nome do Senhor será glorificado a partir disso, quando você se dispuser
com vontade de fazer e com disponibilidade para o agir do Senhor. Quando você se dispuser dessa forma, o Senhor vai agir na sua vida e a partir da sua vida, para que o nome do Senhor seja glorificado, conhecido e exaltado. Nós retomamos ainda para uma terceira mensagem a respeito do Evangelho de Mateus, permitindo o Senhor. Que Ele nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.